Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 25 até o capítulo 28, seguindo assim o cronograma de leitura. Capítulo 25, a partir dos versos de 1 a 7, o povo de Judá é chamado a deixar os seus maus caminhos e se voltarem para a adoração e ao serviço de Deus. É interessante que os pecadores confiem em Cristo e o recebam para serem salvos. A reforma pessoal e particular deve ser estimulada por ser altamente necessária para a salvação nacional, e cada pessoa deve deixar o seu mau caminho. Contudo, não houve resultado. Não receberam o único modo justo de afastar a ira de Deus. Dos versos 8 a 14, a fixação do tempo que duraria o cativeiro judeu não confirma somente a profecia, mas também consola o povo de Deus e estimula a fé e a oração. A ruína da Babilônia é predita. A vara será lançada ao fogo assim que o trabalho corretivo estiver terminado. Quando o tempo determinado para que Sião seja favorecida tiver chegado, Babilônia será castigada por causa da sua iniquidade, como as outras nações têm sido castigadas por causa dos seus pecados. Toda a ameaça da Escritura certamente se cumprirá. Versos 15 a 29. Os acontecimentos bons e maus da vida costumam ser representados nas Escrituras como cálices. Sob esta figura se representa a desolação que chegou a este pane do mundo, da qual Nabucodonosor, que havia começado a reinar e atuar, iria ser instrumento. Porém, a espada destruidora viria da mão de Deus. As devastações que a espada infligirá em todos os reinos estão representadas pelas consequências da excessiva embriaguez. Isto pode nos fazer odiar tal pecado, cujas consequências são usadas para expressar uma condição tão lamentável. A embriaguez enlouquece o homem e priva-o do uso da razão, tirando-lhe até a saúde. Esta bênção valiosa é um pecado que em si mesmo já é um castigo. Isso também pode fazer com que temamos os juízos da guerra, que enchem o país de confusão. Eles se negam a tomar o cálice de sua mão. Ainda que não creiam em Jeremias, ele deve dizer-lhes que esta é a palavra do Senhor dos Exércitos, que é vão lutarem contra o Deus Todo-Poderoso. E se os juízos de Deus começam pelos que dizem ser seus servos e se desviam, que o ímpio não pense que escapará também. Os versos 30 a 38. O Senhor tem bases justas para litigar com qualquer pessoa e nação, e executará juízo contra todos os ímpios. Os dias têm sido cumpridos plenamente. O tempo fixado nos conselhos divinos desolará totalmente as nações. Pessoas ternas e brandas compartilharão a calamidade comum. Até aqueles que costumavam viver em paz, sem fazer nada irritante, não escaparão. Bendito seja Deus, por preparar no céu uma morada de paz para todos os filhos da paz. O Senhor preservará a sua igreja e a todos os crentes em todas as mudanças, porque nada pode separá-los do teu amor. Capítulo 26, entre os versos de 1 a 6. Os embaixadores de Deus não devem procurar agradar aos homens, nem procurar livrá-los do dano. Observe como Deus espera mostrar a sua graça. Se eles persistissem em sua desobediência,
Sua cidade e seu templo seriam arruinados. Algo mais poderia ser esperado. Aqueles que não se submetem aos mandamentos de Deus, submetem-se à maldição de Deus. Versos 7 a 15 do capítulo 26. Vimos que os sacerdotes e os profetas acusaram Jeremias de merecer a morte e deram falso testemunho contra ele. Os anciãos de Israel chegaram a indagar este assunto. Jeremias declara que o Senhor o enviou a profetizar. Enquanto os ministros se mantiverem próximos da palavra do Senhor, não deverão temer. São muito injustos aqueles que se queixam dos ministros que pregam sobre o inferno e a condenação. Se eles pregam sobre este assunto, é porque desejam levar seus ouvintes ao céu e à salvação. Jeremias adverte do perigo que correm se continuarem contra ele. Todo homem deve saber que ferir, matar ou odiar aqueles que da parte de Deus os repreendem apenas adiantará e aumentará o seu próprio castigo. Versos 16 a 24 do capítulo 26. Quando os pecadores confiados são ameaçados com a retirada do Espírito de Deus e do seu reino, é a palavra de Deus que o garante. Ezequias, que protegeu a Miqueias, prosperou. Prosperou Jeoaquim, que matou Eurias. Os exemplos de homens maus e das consequências de seus pecados deveriam dissuadir outros a não cometer o mal. Urias, irmãos, foi fiel a entregar a sua mensagem, porém falhou ao abandonar a sua obra. O Senhor se agradou em permitir que ele perdesse a vida, enquanto Jeremias foi protegido no perigo. Os mais seguros são aqueles que mais claramente confiam no Senhor. Quaisquer que sejam as circunstâncias eternas, Deus, que tem os corações dos homens em suas mãos, nos alenta a confiar nele no caminho do dever. O Senhor honrará e recompensará aqueles que mostram bondade para com os que são perseguidos por amor a ele. Iniciando agora o capítulo 27, entre os versos de 1 a 11, vimos que Jeremias precisa preparar um sinal, significando que todos os países vizinhos teriam de ser submetidos ao rei da Babilônia. Deus afirma o seu direito de dispor dos reinos como lhe agrada, e não importa quais sejam as coisas boas que alguém possua neste mundo. Portanto, devemos nos contentar. As coisas deste mundo não são as melhores coisas, porque o Senhor costuma dar a maior parte aos homens maus. O domínio não é baseado na graça. Aqueles que não servem a Deus, que os criou, serão justamente postos para servir os inimigos que procuram destruí-los. Jeremias os insta a evitar a destruição, sujeitando-se. Um espírito manso faz o melhor com um homem mau, por meio da silenciosa submissão às duras voltas da providência. Muitas pessoas podem escapar das providências destruidoras, submetendo-se às providências humilhantes. Melhor é carregar uma cruz leve em nosso caminho do que lançar uma mais pesada sobre as nossas cabeças. O pobre de espírito, o manso e o humilde desfrutam consolo e evitam as muitas desgraças a que o de espírito altivo está exposto. Em todos os casos, devemos nos interessar por obedecer à vontade de Deus. Versos 12 a 18 do capítulo 27. Jeremias convence o rei de Judá a se render ao rei da Babilônia. A sabedoria deles deve submeter-se ao jugo de ferro
de um tirano cruel. Assim teriam suas vidas asseguradas. Não será muito sábio de nossa parte nos submetermos ao jugo suave e leve de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, para poder assegurar a nossa alma. Seria bom que os pecadores temessem a destruição ameaçada para todos aqueles que não aceitam que Cristo reine sobre eles. Por que sofrer a segunda morte, infinitamente que a morte pela espada e fome, quando podemos nos submeter e viver? Aqueles que animam os pecadores a andarem por caminhos pecaminosos perecerão juntamente com eles. Versos 19 a 22. Jeremias assegura-lhe que todos os seus utensílios serão levados para a Babilônia. Primeiro os de ouro, depois os de bronze. Porém conclui com a promessa de graça, de que serão trazidos de volta. Ainda que o retorno da prosperidade da igreja não chegue em nossos dias, não devemos perder a esperança, porque chegará no tempo determinado por Deus. Iniciando o capítulo 28, a partir do versos 1, a expressão no mesmo ano refere-se ao tempo dos eventos registrados em Jeremias, capítulo 27, aproximadamente 593 a.C. O mês quinto era o mês de Abi, entre julho e agosto. Ananias era de Gibeão, localizada a quase 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém e cerca de 8 quilômetros a oeste da cidade natal de Jeremias, Anatote. Ananias significa o Senhor é gracioso. Nos versos 2 a 4, Ananias falou em nome do Senhor dos Exércitos, utilizando o nome de Deus como Jeremias fez para introduzir uma mensagem solene de julgamento contra a Babilônia. Falando com base na ilustração de Jeremias a respeito do jugo, Ananias proclamou a mensagem contraditória de que o jugo da Babilônia seria quebrado por Deus. Ananias acreditava que a mensagem do Senhor para Judá era de libertação iminente. Depois de passados 2 anos completos de servidão ao rei da Babilônia, Ananias também profetizou o retorno dos utensílios santos levados por Nabucodonosor do templo de Deus. Além disso, Ananias acolhia a crença popular de que o reinado de Zedequias era ilegítimo e que Deus iria restaurar Jeconias, Joaquim, ao trono de Jerusalém. Dos versos 5 a 6, o discurso de Jeremias pode parecer sarcástico, mas certamente o profeta desejava que as palavras de Ananias viessem de Deus. Jeremias não desejava que o templo do Senhor fosse destruído e que os utensílios fossem levados para a Babilônia. Todavia, a mensagem que ardia em seu íntimo diria o contrário. Dos versos 7 a 9 do capítulo 28, a mensagem de Ananias a respeito de paz e prosperidade era contrária à longa tradição dos genuínos profetas hebreus, como Amós, Oséias, Miqueias, Joel e Naum. Falaram sobre o julgamento e destruição contra grandes reinos, como a Síria e o Egito. Paz, nesse contexto, refere-se ao bem-estar e à plenitude resultantes da restauração da nação por Deus. Capítulos 28, dos versos 10 a 11. Retirando o jugo do pescoço de Jeremias e quebrando-o diante do povo, Ananias fez a declaração ousada: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, depois de passado 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. Esse anúncio contradizia todas as afirmações de Jeremias e defendia a rebelião contra a Babilônia por parte de Judá e das nações ao derredor.
algo que o rei Zedequias sempre desejou. Versos 12 e 13. Após um período indefinido de tempo, veio a palavra do Senhor a Jeremias. O profeta de Deus foi instruído a retornar a Ananias com uma nova interpretação sobre o jugo, pelo fato de Ananias ter quebrado os jugos de madeira originais. Deus iria substituí-los por jugos de ferro que não poderiam ser destruídos. Versos 14. Todas essas nações contra as quais Jeremias havia falado originalmente serviriam a Nabucodonosor. Versos 15 a 16. Ananias não devia sido enviado por Deus, mas havia afastado o povo do Senhor com mentiras. Como resultado, Ananias seria lançado de sobre a face da terra e morreria naquele mesmo ano. E finalizando o capítulo 28, no 7º mês, 2 meses após Ananias profetizar a respeito do cativeiro de Judá, o profeta estava morto. Com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 25, 26, 27 e finalizando no capítulo 28, amém? Que Deus os abençoe grandemente, uma excelente leitura e exposição e também meditação nesses textos abençoados das Sagradas Escrituras por intermédio do livro de Jeremias. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.